Olá, estamos aqui novamente, né? Muitos já estão aí escrevendo nas redes sociais que estão esperando esse nosso momento, que eu falei que vai virar um ponto de encontro. Muito obrigada a você que está aí no Instagram ao vivo comigo. Muito obrigado a vocês que estão participando tanto presencialmente quanto online aí conosco, cada vez mais pessoas se manifestando a respeito do benefício, né, que tem alcançado sobre aquilo que a gente tem compartilhado aqui. É um compartilhamento que faz parte de uma experiência profissional, né? Quem não me conhece ainda, eu sou Raquel Araújo, psicóloga, caminhando para 3 décadas de atendimentos, de workshops, de cursos, de palestras e várias outras modalidades, muitas populações diferenciadas sendo atendidas ao longo deste período, né? É uma alegria profunda. Eu quero também marcar aqui a minha alegria de estar com você nas redes sociais. Eu confesso que a experiência tem sido melhor do que eu esperava, no sentido mesmo de ampliar esse meu desejo de ajudar você. Eu já falei alguns temas, já falei sobre o meu livro, A Cura do Interior, lançado em 96, que trouxe muita ajuda para muitas pessoas e vamos continuar aqui compartilhando, né? Peço até desculpas ao pessoal do Instagram, porque eu estou falando para mais de uma câmera, então em geral vocês vão me ver falando de lado, mas eu estou falando pessoalmente a você. Hoje queremos falar um pouco sobre como está a sua esperança, né? Você acredita na mudança? Se sente derrotado, cansado, fracassado, frustrado? Ou tem aí uma chama de que as coisas vão melhorar? É preciso despertar isso, porque em momentos que estamos assim numa transição difícil, nós podemos ficar tão carregados, tão estressados, que beira-se uma certa descrença, né? Nossa, a vida ela acontece só agora e o que acontece agora é o que acontece o resto da vida, as coisas não mudam. Na verdade, as coisas são cíclicas, a gente precisa prestar atenção nos ciclos e sair desta crença da derrota, do fracasso, da coisa rígida que não tem mudança, né? Todo esse ciclo da vida, uma semente que nasce, o sol que nasce e põe, as estações, né? Todo esse ciclo, ele traz sempre um novo, uma transformação, não é diferente conosco. E se a gente tem consciência disso, isso poderá trazer uma mudança muito maior, muito mais ampla e muito mais significativa. Então, a primeira coisa que você teria que fazer aí um olhar sobre você mesmo, um exame, né, sobre você mesmo, uma autoobservação, como está se sentindo nesse âmbito que eu disse. Cansado, fracassado, derrotado? Por quê? Acontecimentos externos, acontecimentos internos, o seu estado interior ou o que gira em torno de você. Em geral, nós temos uma tendência de achar que mais os acontecimentos externos estão determinando o nosso cansaço, ou derrota, ou fracasso. Mas se temos um olhar mais observador e mais profundo, podemos perceber que há um conteúdo interno. Aqui eu quero fazer um parênteses para uma observação importante, que é a questão do estresse. O estresse, já falei sobre ele, mas eu quero pontuar aqui novamente, porque o estresse ele pode alterar toda a sua condição de estar captando, percebendo e reagindo às coisas. Estresse é desgaste. Estresse não é raiva, estresse não é medo, estresse é um desgaste, desgaste que vem de anos, né, de repetições de certas histórias. Eu estou estressado
de pegar um ônibus cheio há 10 anos, espremido no ônibus? Sim, cabe esta palavra. Pode haver um estresse, que é um desgaste daquela situação que é bastante incômoda. O estresse, ele pode estar aumentando a sua lente de captação. E aí você pode estar aumentando a sensação do cansaço, da derrota, do fracasso, da decepção. E eu costumo dizer assim, gente, dor que cura rápido é dor pura. Como é que é isso? Imagina que a sua dor, ela é uma ferida. Se você tem uma ferida que simplesmente você cuida dela para curar, limpa adequadamente, põe remédios adequadamente. Quando você está limpando, pondo remédio, aquilo dói, mas você sabe que é uma ferida limpa, que está caminhando para a cura. Mas quando, além da ferida, tem uma contaminação, tem uma sujeira, tem um maltrato do próprio lugar da ferida, ou seja, ela se confunde com outras ações e acontecimentos, a dor fica maior. E quanto mais existe essa interseção de outras coisas, o que acontece? Retarda a solução. Então vamos lá, vamos supor que você tenha tido uma decepção bem forte com uma pessoa que você convive há um tempo e que você confiava bastante, etc. Isso pode estar significando inclusive uma ruptura. Ali há um conteúdo a ser trabalhado, a ser reorientado, a ser elaborado, como diz a psicologia, e poderá até precisar de perdão mesmo. Mas se além daquilo ali, eu começo a buscar situações em que envolviam aquela pessoa em outras situações que você acha grave, quanto mais você vai buscando aquilo, mais você vai aumentando a sua dor. Mas você vai sabendo sobre essa pessoa coisas que, tá vendo? Só eu não sabia disso, vai aumentando a sua dor. Outra coisa, às vezes não ligada à própria pessoa, mas ligada a acontecimentos. Ah, o fulano, a fulana fizeram isso comigo. Ah, mas também há 5 anos atrás o fulano fez. Há 3 anos atrás não sei quem fez. E você vai trazendo para você mais e mais dor desta ferida emocional que você tem neste momento, que é lista, que é real. Você tem todo o direito de estar sentindo isso, mas você precisa despertar uma nova forma de tratar aquilo para a solução. É preciso estar bem atento a isso. Estamos tendo atitudes que nos levam à solução ou estamos tendo atitudes que nos levam apenas a remoer? A ideia do remoer é uma ideia boa, né, gente? A gente sabe que a vaca, né, o animal que come a grama ali, ela moe com os dentinhos, engole e vai para vários estômagos que voltam e ela remoe de novo aquilo, todo um processo de jogar para dentro, jogar para fora, jogar para dentro, jogar para fora. E no caso desse animal, da vaca, do boi, isso é necessário para a sobrevivência. Mas no nosso caso, de ficar remoendo algo que nos cansou, nos frustrou, nos decepcionou ou até nos derrotou, isso é um veneno. Nós temos o tempo de sentir isso, de colocar para fora essa dor, seja conosco mesmo, seja debaixo do chuveiro, seja no desabafo com amigos, seja com pessoas que nos orientam, mas vamos começando a direcionar para que aquela dor seja uma dor limpa, tá? Então, como está aí sua motivação e sua esperança para você sempre estar nessa perspectiva de te projetar para frente, para o avanço? Como está isso com relação à relação com pessoas? Sejam pessoas que estão chegando agora na sua vida ou que já estão há muito tempo, seja um possível desgaste que você está tendo em relacionamentos. Existe muito fortemente desgaste entre pais e filhos, entre filhos e pais, e é preciso a gente acreditar que aquilo ali não está dizendo de um veredito final, aquilo está dizendo de um momento. Ah, Raquel, mas meu momento já tem 5 anos, mas poderá mudar, principalmente quando você começa a despertar para uma nova forma. Você quer ver, às vezes você está provocando uma dor
em alguém por um relacionamento e você reforça aquilo. Você sabe que a pessoa não gosta de certas atitudes e você faz justamente porque você está com raiva. Você está provocando uma dor que é uma dor já misturada com outras, além da mágoa, da raiva. Aí vem também a pirraça, a vingança e aí vira aquela miscelânea de coisas que não são nada agradáveis. Você também poderá estar ampliando isso para o seu olhar da sua relação ou com Deus, ou com a sua própria saúde, ou com o seu sistema familiar ou de trabalho, ou de missões que você tem aí, organizações sociais, tudo que você faz, relaciona no seu mundo, poderá estar sendo transformado com esse novo olhar que te leva para a esperança, que te motiva para a solução, que entende que as coisas são cíclicas e vai chegar o momento positivo, e se você trabalha para esse momento positivo vai chegar muito mais rápido. Então vamos pensar numa terra. Uma terra ela vai fazer uma semente brotar, mas uma terra bem adequada ela vai fazer a semente brotar numa potência muito maior. A semente vai ser muito mais frutífera, muito mais saudável, né? Então eu estava dizendo hoje no vídeo que eu soltei aí em alguns grupos, que toda esta metodologia que eu estou propondo em compartilhar com vocês, ela é fruto de experiência, de estudo. Ela é fruto daquilo que eu aprendi e apliquei. Eu estava falando para vocês num outro vídeo que eu falei do inconsciente, do livrinho, que eu lancei com 4 anos de formatura, né? No caso, com 26 anos. Eu já tinha 4 anos de formatura em psicologia e esse livro eu falo da questão da relação corpo, mente, espírito, da relação do inconsciente, eu falo da experiência que eu tive com o inconsciente na minha adolescência e o que esta experiência me projetou para a solução. Olha só, todo esse conhecimento então eu adquiria, eu traduzia, assim, eu comunicava, mas chegou um certo momento que eu pensei, gente, mas isso tem que fazer sentido para mim, eu tenho que aplicar em mim. Então deu esse despertar, não é o conhecimento pelo conhecimento, é o conhecimento para aplicabilidade, entendendo que a ciência ela tem esse papel das descobertas nas várias áreas para trazer a qualidade de vida para o ser humano, para os seres da Terra, para o planeta, não é? Para toda a harmonia do universo. Todo conhecimento, ele tem essa tônica, ele não é uma ferramenta simplesmente econômica de ganhar dinheiro, não. É claro que todo o nosso sistema hoje no planeta, muito dele está envolvido dinheiro, mas basicamente também existem outras motivações, eu nem digo basicamente, fundamentalmente, as motivações científicas são para soluções, para a vida humana, para a vida das espécies, para a vida do planeta. Então, quando me deu esse despertar, eu falei, bom, a ciência do comportamento, ela existe para trazer soluções, então ela existe para trazer soluções para mim. Quando eu tive a experiência do inconsciente, eu tinha 16 anos e a vida estava maravilhosa, tá? Algumas pessoas me perguntam assim, porque a Raízes, que é meu movimento de espiritualidade católico, foi fundado quando eu tinha 14 anos, e me perguntam se isso foi feito porque eu tive um grande sofrimento, o que aconteceu, que eu quis fazer uma obra para fazer o bem. Eu digo, não, tudo que eu não tinha com 14 anos era sofrimento. Não tive nada de sofrimento grave. A vida estava muito tranquila, muito harmônica, toda aquela fase, né, da paquera, de querer arrumar namorado e tudo bombando, como se diz. Então estava tudo muito tranquilo, né? Com 16 tive a experiência do inconsciente com o que eu chamei aqui, vocês viram no outro vídeo, de uma regressão espontânea, e vi meu nascimento e etc. Vi que havia um lugar de registro das nossas vivências, estudei isso na psicologia, porque aí com 17 fiz o vestibular e com 18 então inseri na faculdade. Eu já fui conhecendo ali sobre o estudo do inconsciente e isso é muito
forte, é muito fundamental no nosso conhecimento leigo e cotidiano, porque isso nos ajuda infinitamente. E aí, com 19, eu tive um primeiro ponto, assim, de que eu poderia dizer uma experiência de fracasso interior, que foi um estado depressivo fortíssimo. Eu fiquei 4 meses com esse sintoma, absolutamente, como se diz, fora da curva, porque a vida estava muito bem, obrigado, mas veio uma questão interna, de uma angústia que foi tomando conta de mim e se alastrando, e a coisa vai perdendo sentido, e você começa já a fazer as coisas só por obrigação. Eu era extremamente jovem, não é? E aí, nesse primeiro momento, que quando o sintoma vem, ele vem, a gente sente muito medo, porque medo é uma coisa muito presente. O que está acontecendo? Estou perdendo o controle da minha vida, os pensamentos terríveis, né? A gente nem sabe exatamente o diagnóstico, né? A gente não sabe, a gente vai sentindo primeiro, sente as inseguranças e tudo, a mudança de humor, de estado, de disposição, só depois que se fecha um possível diagnóstico. Quando isso veio, eu falei, poxa vida, então eu tenho que usar as ferramentas que eu conheço. Não dá para a casa de ferreiro o espeto ser de pau. Esses ditados têm que cair por terra. O conhecimento é disponível, eu sei que é o inconsciente, eu sei que a gente traz coisas que estão fora do nosso alcance, então foi um primeiro passo fundamental para começar a usar as ferramentas da psicologia e da espiritualidade para fazer essa retirada dessa depressão deste momento dos 19 anos. Em outros vídeos eu posso contar mais detalhes, caso vocês queiram, pode escrever aí nas redes sociais fazendo perguntas sobre isso que possam te ajudar, né? E foi muito interessante porque a intervenção rápida aconteceu desde que eu decidi, eu falei, preciso aplicar esse conhecimento, ter uma esperança de vida nova, até porque eu só tenho 19 anos, eu preciso acreditar que existe um caminho longo pela frente, e aconteceu. Uma intervenção rápida me tirou da crise e foram mais alguns anos já sem crise, sem dramas profundos, fazendo toda uma retirada de conteúdos que pudessem estar me adoecendo mentalmente. E quando eu digo conteúdos, estou dizendo de coisa interna mesmo. Bom, aí o primeiro ponto do lado de fora estava tudo ok, mas do lado de dentro estava tudo ruim. Isso é muito importante compartilhar isso, porque eu escuto muito isso. Raquel, eu me deprimi, eu tive uma síndrome do pânico na melhor fase da minha vida. Que sentido que tem isso? Isso tem um sentido. Tá? Eu não vou falar nessa colocação aqui agora, posso, né, falar em outras, mas tem um sentido quando um sintoma aparece justamente na melhor fase da nossa vida, tá? Isso tem todo um histórico muito interessante que também a gente pode trabalhar com isso para liberar essa possibilidade de um sintoma negativo aparecer num momento formidável. Essa esperança de que as ferramentas da psicologia poderiam me ajudar ficou muito claro. A esperança também que outras pessoas que me amavam suscitaram em mim, de forma muito especial naquele momento, a minha avó materna. Ela suscitou em mim um desejo de mudança. A gente tem que ter essa abertura, viu, gente? Quando a gente está muito fechado, cansado, derrotado, fracassado, a gente precisa ter uma aberturazinha para uma palavra de alguém que possa realmente querer nosso bem, nos projetar para frente, tá? Aí, num outro momento, aí a vida seguiu com muito crescimento, com muitas alegrias, né? Na próxima década, aí próximo da chegada dos 30 anos, eu tive um sintoma forte, liberado por estresse, culpa e medo. Claro que eu sei falar isso hoje porque eu trabalhei isso, na época eu não sabia de nada, eu simplesmente sentia dor abdominal, tá? Dores abdominais severas durante 8 meses, sem diagnóstico preciso. Resumidamente, depois de 8 meses de busca diagnóstica, se chegou à conclusão que eu tinha uma colite, que é uma inflamação do intestino, de uma parte do intestino. E foi muito interessante, porque os médicos que me trataram me levaram a observar 2 coisas importantíssimas que mudaram muito a minha vida e a minha forma de pensar.
Eles me levaram a entender o quanto que o meu emocional estava favorecendo aquele sintoma. Isso foi o médico, não foi o psicólogo, né? E o quanto que uma alimentação adequada poderia trazer uma cura de fato. Então, eu estava ali diante de um desafio muito grande. Trabalhar o meu emocional e trabalhar a minha alimentação. Isso mudou infinitamente muitas coisas em minha vida. Fiz nesse momento um regime, uma dieta de retirada de vários fatores estressores para o intestino. Cumpri essa dieta nos 4 anos e posso falar sobre isso também depois, que eu acho que tem muita coisa aí a ser compartilhada, mas ao atingir a cura, ok? Me preparei para uma outra fase que vinha na minha vida, liberando esses sentimentos fortes de culpa, medo, raiva também, era um elemento forte, e foi uma grande vitória. Eu coloco isso no meu CD que eu falo Saindo das Sombras da Culpa, que depois vamos liberá-lo ali em áudio nas redes sociais para você. Não exatamente hoje, mas nós estamos com muita coisa aí para liberar para vocês nos nossos canais de YouTube e outras redes sociais que nós estamos implementando neste momento. Esse momento foi importante porque eu entendi o quê? Que novos hábitos trariam mudanças. Eu implementei novos hábitos, coisas rotineiras. Entrei na outra década. E aí veio um ponto muito importante, que no meio desta década, né, entre os meus 30 e os 40, eu tive um problema sério de uma falência financeira de um negócio nesta área da psicologia e foi muito dramático, muito estressor e sempre trabalhando muito, entendendo que o trabalho poderia estar dando uma resposta de resolução, porém naquele momento o sentimento era fortíssimo de fracasso, tá? De derrota e às vezes até de abandono, né? Porque a gente espera certas ajudas que às vezes não vem, mas também tive muitas ajudas, muita gente me ajudou nesse momento, mas é uma dor profunda quando a gente fracassa publicamente. Aí eu quero colocar isso. No externo, as coisas estavam desmoronando. Mas no interno já havia muito mais segurança do que eu tinha lá aos 19, aos 28, 29 anos. Já tinha construído uma segurança interna para passar por tempos de exigências, desafios ou até mesmo sofrimentos. Isso não tira a dor, viu, gente? Quando a gente tem essa consciência, a dor ela vem, mas isso dá a gente uma sustentação. Eu não sei se vocês são daquela época de bater laje e tinha que pôr uma sustentação de paus, né, de ripas, para que a laje secasse. Essa sustentação, laje é essa coisa, né, que cobre uma casa, porque eu não sei quem está me escutando se já viu isso. Essa sustentação de paus, ripas, elas são fundamentais para a vida da laje, vida entre aspas, para que a laje seja uma laje segura. Se você tira a sustentação, a laje vai cair. É assim, à medida que a gente vai trabalhando esse interno, nós temos sustentação para tempos exigentes, sejam eles provocados por erros nossos, né? Porque quando a gente fala de uma falência financeira, é claro que isso envolve erros nossos também, né? Não, dos outros e nossos, ou sejam eles de fato fatalidades. Né? Eu não errei em nada, mas aconteceu que uma fatalidade me alcançou. Eu fui atravessar a rua, fui atropelada, enfim. Essa sustentação ela é importantíssima. Você precisa procurar as bases disso para te manter forte. Não é fingir força, é realmente procurar o que te mantém forte. Sua crença, vínculos que sejam realmente verdadeiros com pessoas confiáveis, a sua crença mesmo em Deus, tudo isso vai te sustentar novos hábitos e etc. Então, neste momento, eu fui entendendo que eu precisaria mudar certos conceitos, de achar que eu dava conta de tudo, de achar que eu dava conta sozinha. A conta foi alta, né? Quando você tem esse profundo engano. Então, você vai mudando crenças a partir de acontecimentos,
acreditando que sempre terá uma resposta. Às vezes a resposta não é imediata, mas ela vem. Na sequência disso, depois de tanto estresse, um outro ponto muito importante, que aí definitivamente mudou minha vida mesmo, que foi uma hipertensão altíssima que eu tive dos 39 para os 40 anos. Eu fiquei mais ou menos um ano regulando a pressão. Cheguei a tomar 5 comprimidos por dia sem sucesso. Nesse momento eu fiz uma profunda reflexão da minha vida. Eu tenho uma tendência hereditária forte de AVCs na minha família, então isso tem a ver com aumento de pressão arterial. Eu entendi que havia ali naquele momento uma questão séria de uma repetição possivelmente hereditária, e ali, quando possivelmente um diagnóstico poderia me levar para um óbito, que é diferente da colite, porque a colite ela não trazia esse risco, mas o derrame, a hipertensão e o derrame traz. Eu comecei a uma aplicação rotineira de vários conhecimentos, eu mudei totalmente a minha rotina. Comecei por rotinas matinais, e é por isso que eu coloco para vocês, minha caminhada da manhã, depois te explico por que ela é importante. Rotinas matinais, trabalhar pequenas coisas que mudaram definitivamente a minha vida. Ao mudar definitivamente a minha vida, pesquisando muita coisa, entendi que a neurociência trazia como proposta exatamente aquilo que eu estava experienciando, e aí percebi essa conexão, falei, olha, existe uma resposta no hoje daquilo que a ciência já está replicando, muita coisa veio por intuição, aí vem a intuição, eu procuro nas bases científicas disso, esses hábitos mudados, que aí já tinha um hábito alimentar mudado, já tinha crenças mudadas, e aqui definitivamente foi uma rotina que não é nada demais. Você continua trabalhando, você continua saindo para divertir, trabalhando, não tem nada de mudança radical, mas você alcança aquilo que é a sua meta, que no meu caso, a minha meta é uma saúde integral, corpo, mente, espírito, relacionamentos significativos e cumprimento de missão de vida. Essa é a minha meta, tá? Não sair desse mundo sem cumprir aquilo a que vim fazer. Isso é uma meta fortíssima, que inclusive me salva em momentos de desgaste, cansaço, fracasso, derrota, tá? Ter um propósito de vida também vai te fazer ter esse reerguer da sua vida. Não perca o foco do seu propósito, vamos trabalhando juntos esse conhecimento de aplicação e essa mudança, usando ferramentas, mudando crenças, mudando rotinas. Tem muita coisa de rotina para compartilhar com vocês, tá? E alcançando essa saúde integral. Desde então, são 10 anos sem uso de medicação forte, sem dor de cabeça, sem uma série de coisas rotineiras. Outro dia uma pessoa na minha casa falou assim, você me dá um comprimido de dor de cabeça? Eu falei, minha querida, já não uso isso há anos, porque de fato já consegui eliminar os fatores estressores da dor de cabeça. Muito bom estar com você, você que está aí na minha rede social, muito obrigada. Então é isso, tá? Fracasso, derrota, cansaço? Não. Podemos ter novos momentos, né? Não negue isso, não. Isso existe, mas podemos ter novos momentos, podemos alcançar novas coisas que vão nos realizar, ok? Muito bom, um abraço para você que está aí no Instagram comigo, um bom dia e muitas bênçãos de Deus para nós.